Vamos começar aqui uma sequência de 3 aulas sobre variáveis compostas e começamos com tuples. Olá, meus alunos, vamos começar hoje um tópico novo que são as variáveis compostas em Python, que elas são um pouco diferente daquilo que nós tendencialmente vínhamos a trabalhar até agora. Já trabalhamos com uma variável composta, que são as strings, portanto, há aqui algumas coisas, nomeadamente no que toca ao fatiamento das strings, vai ser muito familiar nesta parte que nós vamos trabalhar agora. No entanto, variáveis compostas, elas são compostas por variáveis propriamente ditas. Eu vou abrir aqui o PyCharm para melhor exemplificar isso. Vou abrir já aqui um ficheiro Python, a minha voz ainda está aqui um bocadinho trapalhona, e eu vou escrever tuples.py. Vai ser este o nosso ficheiro. Então vamos por partes para percebermos o que é isto de variáveis compostas. Nós, até agora, sempre que nós fazemos uma variável, por exemplo, o nome recebe Ricardo, aquilo que está a acontecer, na verdade, é que o meu programa vai alocar memória para armazenar estes valores que estão aqui. Então, ele vai fazer aqui, a memória são espaços dentro deste género que está aqui, espaços contíguos, eles são contínuos, mas sempre juntos uns aos outros, e a alocação é feita nesse sentido. Então vai acontecer isto que está aqui, Ricardo, ok? Ele reserva estes espaços de memória. E agora, quando eu me refiro a estes espaços de memória, eu posso me referir a ele como nome. Se eu me referir no meu programa a nome, ele sabe especificamente que eu estou-me a referir a este bocado de memória. Se eu fizer, por exemplo, idade recebe 18 aninhos, o que ele vai fazer é praticamente a mesma coisa, mas vai alocar para aqui o valor 18. E eu posso chamar a este espacinho de memória aqui como idade, ok? Nós, no nosso programa, por exemplo, se eu quisesse armazenar informações sobre mim, eu colocaria o quê? Nome, recebe Ricardo, idade, recebe 18, cidade, recebe Porto. Muito bem. Se eu quisesse mostrar esta informação, eu faria um print. O nome é nome. Outro print. A idade é idade, anos. Print. A cidade é cidade. Se eu mostrar esta informação toda, ele mostra-me direitinho. O nome é Ricardo, a idade é 18 anos, a cidade é Porto. Aqui só para manter aqui o padrão. Mas uma coisa vocês reparam, é o seguinte. Podem-me saber, mas o que acontece é o seguinte. Eu temos novamente aqui os espaços de memória todos, direitinhos. Ok? E agora, olhem o que é que o nosso programa pode fazer. Opas. Nosso programa pode alocar aqui o Ricardo. Aqui em baixo pode, deixem-me só meter isto aqui a comentário. Opas. Que é para ser mais fácil e mais perceptível. Ele pode armazenar a idade aqui e pode armazenar a cidade aqui. Tanto do nosso ponto de vista como do ponto de vista do próprio sistema, por trás das cortinas, o que acontece por trás das cortinas, estas variáveis que estão aqui, elas não têm relação umas com as outras. Ok? E tanto que elas podem ficar espalhadas no nosso endereço de memória. À frente de Ricardo pode ser guardado outra coisa qualquer que não tem nada a ver com Ricardo e assim sucessivamente. O ponto é o seguinte, a utilização de variáveis compostas permite-me armazenar várias variáveis dentro de uma própria variável, que isto em programação é chamado do array.
o array de alguma coisa. Por exemplo, uma string é um array. É uma variável composta. Porquê? Porque é um array de caracteres. Ok? Quando eu faço Ricardo, por exemplo, isto que está aqui, eu passo a ter várias letras armazenadas em espaços de memória que são contíguos, uns a seguir aos outros. As variáveis compostas são exatamente este princípio. É quando nós queremos agrupar informação que está relacionada. E nós em Python temos 3 tipos de variáveis compostas. As tuples, que é a matéria desta aula, as listas, que vai ser matéria da próxima aula, e depois dicionários. Mais tarde, aqui no canal, se quiserem, eu trago, mas para já não vou trazer. Vou ficar precisamente na parte das listas. O que acontece é que depois a minha variável nome, ela pode ser acedida por índices. Por exemplo, se eu fizer print nome, ele vai mostrar o quê? Ricardo. Porque eu, quando me refiro a nome, eu estou-me a referir a estes espaços todos que estão aqui. É isto tudo. Então ele mostra-me Ricardo. Se eu disser, olha, 6, salvo erro, é assim. Exatamente. Olha, eu quero que tu acedas a nome no índice 3. O que é que ele me vai mostrar no índice 3? 0, 1, 2, 3. Ele vai mostrar o A. Estão a ver ali? Porquê? Porque isto como é uma variável composta, ela é uma sequência de tipos de dados mais pequenos, que neste caso são chars, caracteres. É uma sequência de caracteres e cada caractere está numa posição específica dentro da minha sequência. Ok? Então o Ricardo está no índice, o R de Ricardo está no índice 0, o I no índice 1 e assim sucessivamente. Este é o princípio das variáveis compostas. Vamos então introduzir aquilo que são tuples. Uma tuple, na verdade, é uma estrutura que guarda vários elementos dentro de uma única variável. É a mesma coisa que eu ter cada um destes elementos dentro de uma única variável e cada variável destas, digamos assim, pode ser acedida pelos índices. Por exemplo, se eu disser que dados recebe o nome, idade e cidade, dados no índice 0 há de ter o nome, no índice 1 há de ter a cidade, no índice 2, melhor, a idade, e no índice 2 há de ter a cidade. Qual é a principal diferença do tuple em relação às outras, neste caso à lista? É que a variável tuple, a variável composta, o tipo de dado, neste caso a estrutura tuple, ela é imutável. O que é que isto significa? Que é a coisa mais próxima de constante que nós temos em Python. Uma vez que eu insiro os dados dentro da tuple, uma vez que ela é criada e é preenchida com dados, eu nunca mais posso alterar os dados, nem a ordem deles. E então tuples, elas devem e são usadas para representar estruturas de dados que nunca se alteram. Como, por exemplo, estes dados pessoais que nunca se alteram, coordenadas, por exemplo, também nunca se alteram, a data e hora de um determinado evento, que também nunca se alteram, o tamanho do meu ecrã, tanto a largura como a altura, que nunca altera, ou outras informações fixas de configuração que também nunca alteram. Mas como é que é a sintaxe de uma tuple? É uma coisa muito simples, como tuple recebe qualquer coisa dentro destes parênteses. Ok? Eu, neste caso, criei uma variável tuple, ali está sublinhada a amarelo porque tuple é uma palavra reservada e nós sabemos que não nos convém criar variáveis com palavras reservadas, ok? Portanto, eu aqui vou colocar dados, recebe qualquer coisa cá dentro. E eu posso dizer, olha, vais receber o nome, a idade e a cidade. Vamos parar este print que está aqui. E se eu fizer agora um print de dados, olha o que é que acontece. Ricardo 18, Porto. Se eu fizer, olha, mostra-me dados no índice 0, ele vai mostrar Ricardo.
Mostra-me dados no índice 1. Ele mostra-me 18. Mostra-me dados no índice 2. Ele mostra-me Porto. Olha, mostra-me dados no índice 3. Ele vai-me dizer que Tuple Index, o índice 3, não está ao alcance. Ou seja, não existe o índice 3. Ok? Mas, Ricardo, tem 3 valores lá dentro. Mas começamos a contar do 0. 0, 1, 2. 3 valores lá dentro. E uma coisa que não acontece e nem pode acontecer aqui, que vai dar erro logo, é eu dizer, olha, dados no índice 0, agora em vez de ser Ricardo, reparem que ele já está todo sublinhado a amarelo. Em vez de ser Ricardo, vai ser Pedro. Se eu der um play, ele vai dizer tuple object, o objeto tuple, a estrutura tuple, não suporta a inserção de itens ou a troca de itens. Eu não posso fazer isto que está aqui. Porquê? Uma vez que eu tenho lá nome, eu não posso alterá-lo. E isto aqui tem imensas implicações e imensas vantagens. Em primeiro lugar, a nível de vantagens, os nossos dados estão muito mais seguros. Se eu quiser que os meus dados pessoais sejam tratados num programa, é bom que esse programa trate-os de uma forma que não dê para modificar assim do nada. Idade, por exemplo, não é um bom dado para ter em tuple, a não ser que eu queira extrair os dados de uma base de dados e tratá-los no meu computador como uma tuple, não é? Para exibi-los, para fazer alguma coisa. Agora, para a alteração dos mesmos, não. Eu quando estou com uma tuple, eu tenho dados definitivos, dados que eu não vou alterar. Seja, a idade pode receber 18, portanto, isto é uma das outras grandes vantagens das listas, ou melhor, das tuples ou estruturas compostas, variáveis compostas, mas em Python, como ele tem tipagem dinâmica, eu tenho muita mais facilidade em ter um array de tipos de dados diferentes. Por exemplo, em C e C++, se eu quiser fazer um array destes, eu tenho que especificar que eles são de um array de inteiros, ou um array de caracteres, ou um array de floats, por exemplo. Se eu quiser fazer uma estrutura composta, eu já tenho que ir para structs, por exemplo, eu já tenho que ir para outro tipo de estrutura. Mas os arrays, por definição, em Python, pode ser qualquer tipo de dado, pode armazenar qualquer tipo de dado. Isso é uma excelente vantagem. Imaginemos o seguinte cenário. Nome recebe um input, eu vou fazer uma viagem, digito o nome, e vai-me ser gerado, vou comprar um cartão e vai-me ser gerado tanto o número do voo, vai-me ser atribuído o número do voo no meu bilhete, tanto como o lugar também. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou importar aqui duas bibliotecas, ou uma só, from random import randint. Da biblioteca random importas a função randint, que gera números aleatórios inteiros. E agora vou fazer o seguinte, vou recebe uma string formatada, assim, em que eu vou ter TP, e depois logo a seguir vou ter um randint. Ora, são 4 dígitos, portanto vai de 1000 até 9999. Ok, pronto. E o lugar vai ser igual também a um formatado. Vamos meter o F qualquer coisa. Pode ser assim direitinho. F3, prontos. É o lugar que me vai ser atribuído. E depois eu posso fazer um print destas informações todas. Print tenho que guardar isto numa tuple, que eu vou colocar dados voo, que eu vou criar agora. Dados voo recebe nome, voo e lugar. Agora vamos só rodar aqui o bicho. Nome Ricardo. Olha, está aqui, o nome de voo é o TP8697 e o meu lugar é o F13. Eu posso fazer isto ainda de uma outra forma, que é o quê? Passar este input diretamente para dados voo. Estão a ver o primeiro índice. Cada elemento da minha tuple é separada por vírgula. Então o primeiro índice vai receber este input. O segundo índice recebe isto que está aqui. E o terceiro índice pode receber diretamente esta informação aqui. E reparem
Ricardo, e ele gera tudo na mesma direitinho. Só que eu posso querer aceder aos dados de uma outra forma, e aqui vem aquela parte importantíssima que eu digo para começarem o for com o 0, que é para se habituarem a manipular este tipo de estruturas compostas. Porquê? Ora, vamos fazer aqui for se in range de 0 até... Quantos dados é que temos? Aqui na nossa tuple temos 3 dados, então de 0 até 3, print dados voo. Nós já vimos que cada volta do meu C vai valendo um número diferente que começa em 0 e acaba em 3. E se eu passar essa mesma variável aqui, eu estou a dizer que ele me vai imprimir, na primeira volta, dados voo no índice 0, na segunda volta, dados voos no índice 1, e depois na terceira volta, dados voos no índice 3. Ricardo, e olhem como é que ele aparece agora. Já deixa de aparecer com aquela formatação típica de tuple, com parênteses curvos e com aquelas vírgulas, as aspas e tudo, e agora aparece aqui direitinho. Muito bem. Eu posso utilizar um for de uma outra forma. Olhem, eu posso, este C mantém-se aqui, imaginemos que eu não sei quantos elementos é que a minha tuple tem. Eu posso fazer len de dados voos, ou seja, o tamanho de dados voos. Digito o nome, Ricardo, e ele funciona tranquilamente na mesma. Porquê? Dados voos, len de dados voos vai dar quanto? 3. Ter este valor ou ter este é a mesma coisa. Ok? Mas eu ainda posso fazer uma outra diferente. Eu posso utilizar um for each, que no Python é um for normal, ok? Mas a sintaxe é um bocadinho diferente. Mas olhem, fica muito mais intuitivo. For dados, in dados voo, print dados. Vou só dar um play e já explico isto. Digito o nome, Ricardo, e reparem que ele fez exatamente a mesma coisa. O que é que ele está a fazer? Olhem, ele quando faz aqui dados voo, ele na verdade está a fazer praticamente a mesma coisa que está aqui. Praticamente a mesma coisa. Só que o que acontece, a única diferença é que cada um dos índices que está aqui, cada um destes índices, a cada volta do meu for, vai ser representado pela variável dados. Então, ele vai começar sempre no primeiro índice da minha tuple. E o primeiro índice é o 0. Então, no índice 0, que valor é que tem? Aquilo que é o que vai ser o input, que eu vou meter aqui Ricardo, só para simplificar. Então, no índice 0 vai ter Ricardo. Então, Ricardo vem para aqui. Print Ricardo. Na segunda volta, já vai estar no índice 1. O que é que tem no índice 1? Tem aqui o número do voo. Vai ali para dados e mostra o número do voo. E assim sucessivamente. Eu posso utilizar o for dados in dados voo também para me ajudar. Esta variável é só para me auxiliar, porque mais uma vez pode ser o que eu quiser. Claro que ele não vai dar, porque eu, para além de alterar aqui, tenho que alterar aqui em baixo. Mas agora, exatamente igual. Ok? Basicamente eu estou a dizer, para cada elemento dentro da minha variável composta, imprimes-me o elemento. Mostras-me esse mesmo elemento. Então ele vai saltando de elemento em elemento e vai-me exibindo no ecrã. E eu ainda posso querer fazer o seguinte. Eu posso querer mostrar assim, olhem, no índice 0 tem Ricardo, no índice 1 tem TP 1, 2, 3, 4, no índice 2 tem F3. Eu posso querer fazer isto também, e vocês dizem-me, Ricardo, mas isso consegues fazer com um for, se in range, podemos até fazer aquela brincadeira de len de dados voo, não é? E fazer agora aqui um print formatado que vai dizer no índice, e aproveitamos a variável C,
tem dados voo no índice de C. Então, na primeira volta, vale 0. No índice 0 tem o que está no dados no índice 0, que é Ricardo. Tal. Espetacular. Mas vamos utilizar o for each, como estávamos a utilizar. Olhem, eu tinha feito for dados in dados voo, print dados. Certo? Vamos agora utilizar aqui uma função chamada enumerate dados voo. O que é que faz a função enumerate dados voo? Olhem, eu vou só imprimir dados para vocês verem o que é que isto faz. E ele próprio gera uma tuple, ok? Com cada um dos índices e respectivo valor. Se eu colocar aqui for índice e dados, neste caso vou meter dado, in enumerate dados voo, o que vai acontecer é que aquela tuple que vocês viram ali, o primeiro índice da tuple vai ser mandado para esta primeira variável e o segundo índice da tuple, que é criada aqui, vai para este segundo dado. Então eu posso fazer o seguinte, print, formatado, no índice, que é esta variável que está aqui, tem dado. Reparem que vai funcionar exatamente da mesma forma. Se eu tirar aquilo e voltar a meter tudo igual e pedir só para mostrar o dado, não é assim que eu queria. Ali estava bem, aqui no enumerate, e agora assim é que está correto. E ele cria esta tuple. E vocês viram que, como eu depois especifico duas variáveis, o for vai-me atribuir esta primeira variável que está aqui da minha tuple à primeira variável que eu especifiquei no for, que agora é a altura indicada para meter. Esta primeira vai para aqui e esta segunda vai para ali. A cada volta. Ou seja, cada vez que ele salta de um dado para o outro. Vai mostrando assim perfeitamente. Espero que tenha sido útil este vídeo, mas agora temos o que é o nosso desafio, o nosso exercício que eu vou passar já a colocar aqui. Vamos apagar isto tudo. Se não conseguirem fazer o desafio, está já a correção imediatamente a seguir, mesmo neste vídeo que está aqui. Lembrem-se, convém colocar em pausa para vocês resolverem sozinhos e sozinhas o exercício, que é muito importante que façam dessa forma. Então vamos lá passar a ler o que diz aqui. Só meter assim. Cria um menu simples de registro e login, não é que registro e login, de registro e login. No registro, guarda o username e password de um utilizador numa tuple. No login, se o utilizador errar os dados 3 vezes, deverá aparecer uma mensagem a dizer conta bloqueada e o programa deverá terminar. Ou seja, vocês devem criar um programa que faça um registro e login da pessoa e depois a pessoa, ao tentar fazer login, se errar 3 vezes, deve aparecer conta bloqueada e deve fechar. Muito bem, eu vou passar já a resolver este exercício. O importante e o ideal é que tu, desse lado, pauses o vídeo. Espero que o tenhas feito. Vamos lá resolver. Então, cria um menu simples de registro e login. Vamos lá fazer aqui um print, menu, e vou fazer um print também a dizer que a opção 1 é de registro e outro print a dizer que a opção 2 é de login. Lembrem-se de fazer o programa em iterações. Ou seja, eu começo um bocadinho, um mini problema, depois resolvo o outro. No final, resolvi tantos pequenos problemas que já tenho a estrutura toda feita. O menu está direitinho. Vou só aqui acrescentar mais uns espacinhos, mais 1, 2, 3. Portanto, será
1, 2. Não vai ficar muito bem. Tá bom assim. Menu, está aqui registro, login, e vou ter que ler uma opção que vai dizer qual é o valor que eu quero navegar, se quer ir para registro ou para o login, que vai receber um int, num input. Eu vou só fazer assim. Escolho o 3, escolho o 2, está espetacular. Agora o que é que acontece? O meu programa tem que estar sempre a rodar. Então o que é que nós podemos fazer? Colocar isto dentro de uma estrutura de repetição, que eu vou fazer com o while true. Estão a ver? Está sempre a aparecer direitinho. Ok, vamos parar aqui o programa. E já temos esta primeira parte, cria um menu simples registro e login. No registro, vamos lá aqui, if a opção for igual a 1, o que é que eu vou fazer? Dados, recebe uma tuple que vai receber no primeiro índice um input a dizer digito, ou melhor, vamos meter aqui username, mas antes disso vou só fazer aqui um print a dizer registro de utilizador, username, e no próximo campo vai receber um outro input a dizer password, que é para o utilizador digitar a password, certo? Depois fazemos um print utilizador registado com sucesso. Vamos aqui fazer um elif opção for igual a 2. O que é que ele vai fazer agora na opção igual a 2? Pois é, agora é que é a parte importante. No login, se um utilizador numa tuple, está, dados inseridos com sucesso. No login, se o utilizador errar os dados 3 vezes, deverá aparecer uma mensagem a dizer conta bloqueada. Então vamos fazer tentativas, recebe 0. Enquanto tentativas for menor que 3, tu vais pedir os dados de acesso. Vais fazer antes disso, faz um print a dizer login, e agora sim ele vai pedir os dados de acesso. User input, username input, recebe o input, digita o nome não é digita o nome, basta só meter username, que assim o utilizador já sabe o que é. Password, input, recebe um input, password, e ele digita aqui direitinho, if dados no índice 0, que é o de username, for igual a ali está amarelo por causa de uma coisinha que eu já vou explicar daqui a um bocado, for igual a username input, e dados no índice 1 for igual a password input, ele vai-me fazer um print a dizer login feito com sucesso e faz um break deste while que está aqui, não do anterior, ok? É sempre por sequência. Else, aqui nós já vimos, aliás, no outro vídeo, que convém meter aqui o tentativas mais igual a 1, porque cada vez que eu tento, independentemente de acertar ou não, é uma tentativa, ok? Else, ele vai fazer um print a dizer dados inválidos. Volta lá em cima a pedir, tentativas, tal, direitinho, impecável. Agora vamos só rodar a ver. Se eu fizer o registro, vou meter AA, maiúsculo, login, AA. Login feito com sucesso e volta-me a apresentar o menu. Muito bem. Se eu fizer o login novamente e meter BAB, já está muito bem. Então vamos lá.
Isto é sequência, de cima para baixo. Apresenta o menu direitinho. Se a opção for igual a 1, faz o registro. Se a opção for igual a 2, tentativas de login. Este dado aparece aqui a amarelo por uma coisa muito simples. Porque ele pode automaticamente, em vez de escolher o 1, registro utilizador, escolhe o 2. E se ele escolher logo de início o 2, reparem que os dados nunca existem. Então eu posso nunca alcançar este dados que está aqui. Como não é isso que nós vamos fazer, vamos primeiro obrigatoriamente escolher a opção 1. Isto aqui não nos vai fazer moça absolutamente nenhuma. Dados inválidos. Eu vou já fazer aqui uma validação. If tentativas for igual a 3, se tentativas for igual a 3, ele vai-me fazer um print a dizer conta bloqueada e faz um break. E à partida o nosso programa está funcional direitinho. Vamos lá fazer o registro. Username AA, tranquilo. Login. Inválido, conta bloqueada. E volta para aqui. Muito bem. Vamos agora fazer um login bem feito. AA. Login feito com sucesso. E o nosso programa está a funcionar direitinho. Não está nada. Porque eu digo conta bloqueada e o programa deverá terminar. Não é? Então este if nós podemos passar para este while true. Só para simplificar, porque há outras formas de sair do programa. Há outras formas de sair do nosso programa. Este tentativas, se eu meter aqui fora, se eu meter o tentativas aqui fora, já deixo de ter aquela coisinha ali. Ora, registro, AA, login, www, já está, conta bloqueada. Muito bem. Porquê é que estava aqui amarelo? Porque, novamente, como eu só definia o tentativas aqui dentro, só a partir desta segunda opção, se ele nunca escolhesse aquela segunda opção, ele não tinha como validar tentativas. Como eu meti tentativas a iniciar daqui, não é? Todo o meu programa vai ter acesso àquela variável tentativas. Temos esse exercício resolvido, faltam-nos mais 2 vídeos para eu terminar esta pequena sequência que vos tinha prometido. Não te esqueças de deixar aqui uma subscrição tua se gostas deste tipo de conteúdo e um like neste vídeo também. Se queres mais conteúdo neste canal, comenta aqui em baixo que tipo de conteúdo é que queres que eu traga. Eu posso falar de qualquer linguagem de programação que possas imaginar, qualquer uma delas. Não, qualquer uma também não. Se for ali Pascal e tudo mais, já não me lembro dessas coisas. Mas Python, Java, JavaScript, PHP, literalmente C, C++, C Sharp, há muitas linguagens de programação, as modernas, sobretudo, e que são muito utilizadas no mercado. Frameworks também. Eu trabalho com tudo. Django, Flask, aqui em Python, também à vontade, e outras bibliotecas como Pandas, NumPy também, e mesmo com a inteligência artificial. Por isso, podes deixar aí abaixo nos comentários se eu conseguir trazer, traria com todo o gosto. E se tu és meu aluno, deixa um comentário aqui em baixo a dizer eu sou teu aluno. Um abraço, vemos na próxima aula que é sobre listas. Até já. Have you ever felt? Damn.